tudo bem? É um prazer poder falar para vocês agora, nessa Semana da Enfermagem. Na verdade, já não é mais semana, né? É um mês da enfermagem. E foi me pedido para eu gravar esse encontro com vocês falando sobre o direito de imagem dos pacientes, que eu acho que é um tema super relevante e que é muito prazeroso falar e orientar as pessoas, né, os profissionais de enfermagem a respeito desse assunto. E aí eu agradeço imensamente o convite da diretoria do Hospital São Paulo para que eu pudesse contribuir com o conhecimento de vocês, né? Para agregar mais ao conhecimento de vocês. Então, a gente aborda o direito de imagem dos pacientes. Eu sou Eduarda Ribeiro, sou enfermeira e primeira secretária do Corém São Paulo. Muito bem, primeira coisa que a gente deve saber é o que é imagem. Imagem, se a gente for pegar de uma maneira bem ampla, é toda sorte de representação de uma pessoa. E ela não se limita só ao semblante, mas também partes distintas do seu corpo, como mão, pé, braço, orelha, cabelo, enfim, tudo o que compõe a sua imagem física exteriorizada do seu corpo, na verdade, a gente vai dizer que é uma imagem. E o que é o direito à imagem? Então, quando a gente olha a imagem de forma mais ampla, né, com exteriorizações, por exemplo, da personalidade do indivíduo dentro do seu meio social, a gente vai dizer, trazendo aí uma definição de Hermano Duval, que o direito à imagem é a projeção da personalidade física, traços fisionômicos, corpo, atitudes, gestos, sorrisos, indumentárias ou moral. Aura, fama, reputação do indivíduo, que seja homens, mulheres, crianças ou bebê, no mundo exterior. Né? Então, é aquilo que a gente projeta, é aquilo que é projetado sobre nós. Então, quando a gente vai ver o direito de imagem, a imagem não é só uma foto, né? Uma foto do seu rosto, vai muito mais além, né? É muito mais amplo do que isso. E o que é essa imagem dentro do direito da personalidade, né? Então, quando a gente fala que a personalidade é aquilo que é um direito que a pessoa tem, que a gente chama de direito da personalidade, ela é constituída por várias coisas, a gente vai dizer que o direito da personalidade é aquele que tem por objeto os elementos constitutivos da personalidade de alguém. E o que faz parte dessa personalidade? A vida, a honra, a identidade, a imagem, entre tantos outros. E essa imagem e esse direito da personalidade é considerando a pessoa nos seus múltiplos aspectos: físico, moral, individual e também social. E a imagem de alguém é um bem. E o destino que a gente dá para essa imagem é, de certa maneira, um tratamento dado à própria pessoa. Então, quando eu posto, por exemplo, uma foto de um paciente me desfazendo dele, ou de um amigo me desfazendo dele, ou chacoteando, por exemplo, meu filho, enfim, que seja qualquer pessoa, foi o tratamento que eu dei a ela, ainda que não tenha sido esse tratamento face a face, ok? Então, a imagem, ela é um bem jurídico. Aí você pode me perguntar, um bem jurídico? Como assim? O ordenamento jurídico, ele atribui ao sujeito, à pessoa, a faculdade de conseguir defender os bens e os seus valores, e, ao mesmo tempo, exigir o respeito a esses direitos. Então, o indivíduo, seja esse indivíduo, eu, você, os pacientes que a gente cuida, tem o direito de se expor ou de se ocultar, conforme a vontade. Então, eu posso querer aparecer, como não aparecer. Livre disponibilidade de impedir que os outros apropriem devidamente da sua imagem e conferindo-lhe divulgação não desejada. Tanto que, por exemplo, muitas vezes a gente coloca no nosso perfil do Facebook, por exemplo, a seguinte questão: a pessoa pode postar algo meu e aparece para que eu possa autorizá-la a colocar aquilo na página dela, ou até de colocar aquilo na minha página. Por quê? Porque a imagem é um direito meu. E todas as vezes que a gente tem esse direito, né, o direito da imagem desrespeitado, quem fez isso tem o dever
de reparar. A gente fala que é reparação civil do dano causado, que pode ser, por exemplo, danos morais. Lembrando que a nossa imagem, ela é inalienável, eu não posso vender e dispor dela. Vendi, ela não me pertence mais, ela sempre vai me pertencer. Eu posso dispor dela, ela é disponível. Eu posso, por exemplo, cobrar para aparecer em algum lugar. Ela é irrenunciável, eu não posso dizer, não quero mais essa imagem, renunciei dela. E intransmissível, eu não posso dizer, bom, agora a minha imagem é sua. Ou seja, ela é sua e sempre vai te pertencer. A partir de quando, né, e até quando há o direito da imagem? Desde antes de eu nascer, lá da barriga da minha mãe, até o túmulo. Então, eu tenho esse direito desde o início até o fim. Então, essa personalidade física e moral vai preceder o seu nascimento. E subsiste mesmo após a extinção da personalidade jurídica com a morte. Então, por exemplo, Duda, eu não posso postar então uma foto de um cadáver, o cadáver está morto, não pertence mais a ninguém, ele não pode mais expressar vontade. Ele não consegue expressar vontade, mas existem aquelas pessoas que são seus familiares que podem fazer isso por ele, ok? Então, eu não posso dispor da imagem, por exemplo, de um cadáver, me desfazer dessa imagem, como a gente já viu tantas vezes, por exemplo, durante essa pandemia. E aí, e a imagem da pessoa doente é diferente? A gente tem que lembrar que assim, uma coisa é a gente no nosso estado de saúde normal, outra coisa é a pessoa doente no estado de fragilidade, de vulnerabilidade. Essa pessoa ela não pode ser exposta ao público, a não ser que ela autorize. E quando eu digo a não ser que ela autorize, não é uma autorização genérica, é uma autorização para fins específicos. Então, eu não posso pedir, posso usar a sua imagem para uma aula, e aí eu pego aquela imagem para uma aula, a pessoa assina, autoriza, e aí depois eu pego aquela imagem, coloco na aula, depois eu coloco em todas as aulas, depois eu posto nas redes sociais. Então eu não posso, essa autorização ela não é genérica, ela é específica. A gente deve dar uma atenção especial aos portadores de deficiência física ou mental. Tá? Porque a exposição da imagem dessas pessoas deve respeitar as limitações de agir desta ou daquela maneira e as dificuldades que ela tem para discernir a conduta normal a ser seguida. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Ela pode expressar a sua vontade, ela tem condições de expressar a sua vontade. Se não tem condições de expressar a sua vontade, eu posso fazer uso da imagem dela? Claro que não. Né? Tem alguém que é o responsável legal por ela e a autorize a isso? Então, na medida do possível, a gente tem que preservar a autonomia de vontade dessas pessoas. A gente não pode partir do pressuposto, porque, por exemplo, é criança, é idoso, é deficiente mental ou tem alguma deficiência física, eu posso dispor delas como se elas não fossem alguém, né? Se ela não fosse uma pessoa com direitos. Então, a gente tem que pensar que não só o portador de deficiência, mas diversas outras pessoas que estão em estado maior de vulnerabilidade, elas conservam a sua personalidade e gozam dos seus direitos. E a imagem, então, continuando da pessoa doente do ponto de vista da responsabilidade legal. A gente já falou da deficiência mental, né? A gente tem que prestar atenção para ver se são os pais, se menor, ou o curador, se ele for maior, para poder expressar essa vontade por ele. E o responsável legal? O responsável legal, como o próprio nome diz, é a quem a lei outorga, né, dá o poder de zelar pela pessoa nesta condição. E aí ele pode suprir ou autorizar a utilização da imagem daquele a quem ele é responsável legal. Obviamente, sem prejuízo do Ministério Público, cuja atuação vai ser indispensável em face do interesse daquele que é considerado incapaz. E aí eu trouxe aqui algo que é muito comum e eu estou puxando para esse lado, que são os fundamentos da tutela da personalidade infanto-juvenil, porque é o que a gente vê de mais comum nas redes sociais, é a exposição de crianças, tanto né, pelos pais, enfim, que não cabe a nós, mas pelos profissionais de enfermagem. Acabei de fazer um parto, vou lá e posto a foto
com o bebê recém-nascido, sem falar com a mãe, sem pegar a autorização dos responsáveis. Então, eu acho que é algo extremamente sensível e eu vou dar uma aprofundada nisso. Primeiro, e que serve também para os outros, né? Dignidade da pessoa humana. Eu tenho que considerar essa dignidade. Então, eu firo, né? Vou acabar ferindo o direito de dignidade e a integridade moral, a exploração, por exemplo, da imagem da criança ou adolescente que esteja ali com uma grave enfermidade ou deformidade. Por exemplo, nem que seja a pretexto de angariar fundos para o tratamento, ainda que a exibição seja autorizada pelos pais ou responsáveis. O que a gente tem que pensar? Aquela criança gostaria, e a gente pode extrapolar, aquele paciente gostaria de ser exposto daquela maneira? Você gostaria de ser exposto daquela maneira? Será que se ele conseguir mais para frente ter ciência disso, aquilo não vai trazer para ele nenhum sofrimento, nenhum mal? Qual vai ser o efeito disso na vida dele ao longo prazo? A criança, ela tem proteção integral, a criança e o adolescente, são colocados como titulares de interesses fundamentais: a vida, a saúde, a educação, em face da família, da sociedade, do Estado. Então, não são só os pais que protegem as crianças e os adolescentes. Na verdade, essa é uma responsabilidade de todo mundo, da sociedade e do Estado. Eles são mais vulneráveis, eles são mais frágeis, né? Então, essa fragilidade da criança e do adolescente geralmente facilita, como eu já disse, a indevida exploração da sua imagem, inclusive muitas vezes pelos próprios genitores, tá? Então, cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, colocar limite, porque a gente viu que a proteção desse indivíduo, da criança e do adolescente, também é da sociedade, ou seja, eu estou incluso como profissional de enfermagem. Sempre tem que pensar qual é o melhor interesse da criança e do adolescente, né? Então, a gente tem aí uma conferência ampla de poderes ao juiz para adotar a solução mais conveniente aos interesses da criança ou do adolescente, desde que observado, claro, as diretrizes legais, né? E são muito frequentes os conflitos entre o direito da pessoa, desculpa, pessoal de crianças e adolescentes e os direitos relativos ao poder familiar. A gente vê muitas vezes, até no processo decisório, em que a criança, e até o idoso, né? Por que não? Ou aquele que tenha um determinado traço de deficiência, alguma deficiência, ele ser ignorado nos desejos, nas vontades, né? Então, a gente passa por cima, né? Passa ao largo de compartilhar com esse indivíduo o que é melhor para ele. A criança, ela tem o direito, e o adolescente, direito ao esquecimento. A gente não pode esquecer que ela faz parte de um processo evolutivo. Eles se modificam constantemente, seja nos aspectos físicos, mental, psicológico e moral, e foi o que eu falei agora há pouco. Será que mais para frente ela vai querer ter sido vista daquela maneira? Será que aquilo não vai trazer para ela prejuízos no seu desenvolvimento, prejuízos no seu convívio social e de amizades? Então, a gente tem que extrapolar somente aquele momento e pensar num espaço temporal, num recorte temporal muito mais grandes, né? Muito maiores. Curiosidade: as mudanças de estado do titular do direito da personalidade, de bebê para criança, pré-adolescente, adolescente, causam a revogação justificada de qualquer eventual autorização que foi dado para o uso da imagem ou da divulgação de fatos da vida privada. Usei aquela imagem enquanto bebê, por exemplo, quando ela passa a ser uma criança, eu não posso mais, como a gente já disse, que esse direito do esquecimento, ir levando isso ao longo do tempo. Então, a gente vê que existe a mudança de estado do titular do direito. Quem é o titular do direito de acordo com o desenvolvimento daquela criança? E o que está incluso no direito da criança, né, que a gente fala no direito ao respeito devido à criança e ao adolescente. A gente tem, nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90,
que o artigo 17 ele traz. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Então, a gente vê que ela possui uma ampla gama de direitos e que a gente facilmente desconsidera, né? A proteção da imagem da criança e do adolescente, ela é dentro da legislação brasileira bastante ampla, a gente vai encontrar dentro da Constituição Federal, do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, então é uma legislação vasta. Os pais têm uma responsabilidade muito grande em face da imagem do filho, é importante a gente, como um membro da equipe de saúde, como aqueles que precisam também, né, que aqueles que precisam zelar pela integridade, né, física, moral daquela criança, a gente precisa estar ciente disso. Os direitos da personalidade da criança ganharam maior importância, né, não só da criança, de uma maneira geral, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, evoluindo significativamente desde então. Então, nem mesmo a escolha sobre o modo de posar diante do fotógrafo cabia ao filho menor. Ao contrário, esta pertencia à exclusiva competência de quem exercitava o pátrio poder. Então, a criança não era considerada sob forma alguma nem para tirar uma foto. E hoje em dia, né, graças a Deus, a gente vê aí que eles escolhem, muitas vezes, eles escolhem até não sair na foto, né? Quem tem filho adolescente sabe disso. Não quer sair na foto. Então, a gente tem que respeitar. O poder dos pais sobre os filhos também sofreu importantes modificações ao longo dos anos. Perdeu aquelas características de direito mais remoto da autoridade absoluta, né, em que os pais faziam o que queriam com a vida dos filhos, né, e com o direito deles, em que os pais, então, eles tinham ali o total controle da sua prole, que era totalmente dependente no que se referia à sua formação pessoal, aos seus sentimentos, à vida por inteiro. E hoje a gente percebe que não é mais assim. A criança, o adolescente, ela faz parte disso. Quando a gente fala, por exemplo, de tratamento, né, que a gente está falando de tratamento na área da saúde, ela pode participar dessa discussão, ela faz parte dessa equipe multiprofissional, assim como seus pais, e a gente não deve desconsiderar nunca. Então, em uma situação, por exemplo, em que a criança está querendo colocar a sua vontade e os pais não estão deixando, a gente precisa zelar aí também pelos interesses da criança enquanto profissionais da saúde. E qual é a responsabilidade dos pais em face da imagem do filho? Na captação e uso da imagem de menores de 16 anos, tem que ter a representação pelos pais. Então, se eu vou usar a imagem, né, captar e usar a imagem de menores de 16 anos, os pais têm que representar esse menor. Deve ser ouvido o incapaz com mais de 12 anos e maturidade para exprimir sua vontade. Tem mais de 12 anos, ele tem que ser ouvido. A fotografia é um ato estritamente pessoal, relacionado à sua personalidade. Então, de nada adianta a autorização dos pais se o filho recusar e efetuar a prestação ajustada pelo pai. O pai fala, não, os pais, né, que eu digo no sentido geral, mãe e pai, né? Não, fique tranquilo, ele vai tirar foto sim, imagina que não vai. Mas se ele não quiser, ele não vai, ainda que os pais queiram, né? Então, isso é importante. Restrições, então, que a gente diz que são voluntárias, ou seja, uso consentido da imagem pelo seu titular. Eu preciso de um consentimento para o uso da imagem que pode ter o alcance de uma autorização geral, desde que eu deixe isso expresso, né? Então, eu vou consentir para o uso da própria imagem que pode ter o alcance de uma autorização geral. Não tem como, faça o que quiser com a minha foto, vale apenas no limite específico para o qual foi consentida a captação ou a divulgação pelo retratado, que eu já dei o exemplo anteriormente. Então, por exemplo, você pede a foto de uma imagem minha para usar numa aula e depois você acaba usando essa imagem minha em tudo quanto é lugar. A autorização não se presume se onerosa, deve ser objeto de um contrato.
ok? Então, se a pessoa, por exemplo, estiver recebendo para aquilo, estiver recebendo para ceder a sua imagem, aquilo não pode ser só falado, deve ser objeto de um contrato entre as partes. A autorização pode ser revogada pelo retratado. Eu não quero mais, né? Ah, você usou minha foto até aqui, ou a foto da minha lesão até aqui, ou a foto da minha situação até aqui, mas eu não quero mais. Então, isso pode ser revogado a qualquer tempo. E qual é, então, a responsabilização no uso indevido da imagem, né? O que cabe quando a gente usa indevidamente a imagem de alguém? Então, a publicação ou a utilização da imagem de uma pessoa sem o consentimento dela, tenha ou não finalidade comercial, ou feita de modo a atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade do retratado, vai ensejar reparação de dano pelo ofensor, ok? A gente tem que pensar que houve um dano moral. Se você colocou a minha foto e eu não queria ser exposta, houve um dano moral. Um exemplo, pego, tiro uma foto com uma grávida durante a internação. Aí eu posto nas minhas redes sociais lá, super, né, fofo. E hoje foi um dia tranquilo que eu cuidei dessa gravidinha, é linda, bababá, bababá. Ninguém sabia que ela estava grávida. A família não sabia que estava grávida, os amigos não sabiam que estavam grávida. E aí você postou isso em rede social. Olha o prejuízo que você trouxe, né? Então, um pouco de atenção. O STJ, ele diz que, em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do próprio uso indevido desse direito da personalidade, não havendo de cogitar-se da prova de existência de prejuízo ou dano, nem a consequência do uso, se ofensivo ou não. O que Duda traduz? Ou seja, o simples fato de usar a imagem de alguém sem autorização, seja reparação. Mas não fez nada, não importa. Mas eu não falei mal, a minha intenção foi boa. Não importa, ok? Então, que isso fique muito claro. Mas a minha intenção era das melhores. Não importa a sua intenção. Importa que o outro tenha o direito à imagem dele. E eu não posso usar essa imagem indevidamente. Indevidamente é só uma postagem de uma pessoa, por exemplo, que não tenha nenhum problema de saúde, obrigatoriamente, ok? Não seja paciente, enfim. Tudo pode ser postado em redes sociais, né? Porque virou uma terra que parece uma terra sem dono. De jeito nenhum. Então, atenção. Existem responsabilidades no ambiente virtual e real, e elas são as mesmas. Os internautas, ou seja, aqueles que estão usando a rede social, eles estão sujeitos, inclusive, às mesmas penalidades que são previstas em lei com agravante. As publicações podem servir de provas, ok? A própria publicação. Então, você é responsável pelo que publica ou compartilha, e digo mais, por aquilo que curte. Você curtiu na foto de alguém, por exemplo, que achincalha outro, enfim. Você também é responsável por aquilo, né? Porque a gente sabe que quanto mais eu posto, quanto mais likes que ganham naquela publicação, mais ela vai sendo espalhada, mais ela vai sendo vista. Mas eu só compartilhei. Não importa. Se você compartilhou, você postou. Compartilhar não muda, na verdade, tá? Foi outro que postou, mas você deu continuidade. Então, cuidado. Só para vocês terem ideia, 45% dos internautas compartilham fotos ou vídeos de outras pessoas. 45% dos internautas. E sem querer saber se a outra pessoa quer sair na foto ou não. Esses dias, meu marido quis fazer uma homenagem para um amigo que saiu do hospital, depois de passar um tempo entubado por conta da Covid-19, e aí ele me manda para mim, amor, você acha que eu devo? Posso postar? Eu disse, não poste. Ele pode não querer ser visto dessa forma, ainda que esteja saindo de alta e já esteja bem. Não poste. Diga só, escreva, né? Ou simplesmente mande para ele. A gente precisa parar para pensar o que nos motiva a postar algumas coisas, né? Por exemplo,
eu quero parabenizar alguém em rede social. Avalie suas intenções. Você quer parabenizar, você quer ser, né, dar condolências para alguém numa rede social, mas o que te motiva a fazer isso? É pelo outro, para que os outros saibam quão você é grato, né? Ou com aquilo é importante para você e pelo outro, ou se aquilo é só por você mesmo e é uma questão de vaidade. Eu estou postando porque eu quero ganhar likes, eu quero ser visto e eu quero que as pessoas me vejam e vejam quanto eu sou uma pessoa boa, generosa. Então, assim, antes de postar, passe pelo filtro. E o filtro é por que postar aquilo é importante. Então, antes de completar, por exemplo, 5 anos, os pais já terão postado, em média, 1.500 fotos das crianças em redes sociais. 1.500 fotos. E agora, com o smartphone, com a facilidade, faço live até do meu filho. Posto ele nas mais variadas situações. E isso já não é mais como antigamente. Por exemplo, jovem de 18 anos processa os pais por publicarem fotos embaraçosas de sua infância no Facebook. Duda, você está de brincadeira que isso existe. Não, isso existe mesmo, isso aconteceu. Essa mãe, por exemplo, colocou: esse é o meu filho Jameson. E não, você não pode usar a foto dele. Então, era uma criança com uma deficiência e as pessoas usavam a foto dele de maneira indiscriminada, né? Então, a mãe saiu em defesa do filho. Isso é extremamente triste. E aí a gente vê, trazendo para o nosso lado, enfermeira posta selfie durante cirurgia e é suspensa de hospital no Piauí. Duda, mas não apareceu nada. Gente, mas é a cirurgia da pessoa. É o momento da pessoa. E além do que, ainda existem ali os outros profissionais, as outras pessoas envolvidas. É uma falta de respeito àquele momento. Então, a gente tem que prestar atenção. Outro, adolescente de 16 anos processou a própria mãe por postar foto dele no Facebook. Às vezes tem alguma coisa nesses dois casos que eu trouxe, né? De jovem que processa os pais, às vezes tem alguma rixa, algum problema pessoal, mas não importa. É só para mostrar que eu não posso sair, por exemplo, usando a foto do meu filho só porque ele é meu filho. E eu tenho direito, a gente já viu que esse direito, ele não é superior, ou seja, no sentido de que eu domino tudo. Isso não é verdade, a gente perde essa noção ao longo do tempo. Fotos postadas sem autorização em redes sociais viram polêmica entre pais e filhos, que eu já trouxe isso, que foi um caso ocorrido entre a atriz, né, Gwyneth Paltrow, e a filha dela de 14 anos, e gerou um debate. Auxiliar de enfermagem é presa por postar foto de paciente no Facebook. Então, ela foi lá nos Estados Unidos e postou a foto do paciente no Facebook, foi presa, né? Coisa que talvez tenha saído será que se não foi um exagero? Enfim, a gente tem que olhar as leis do país, né? E eu acho que talvez é um aprendizado. Ou seja, aqui a gente tem, por exemplo, alguém, né, um profissional de enfermagem, postando nas redes sociais foto de criança e acaba gerando revoltas na rede social. Outra, enfermeira posta foto mostrando o dedo do meio a bebê recém-nascido. Gente, postar foto por si só, sem autorização, já é um absurdo. Postar foto, então, dessa forma, ele ultrapassa qualquer limite do razoável, né? Duda, a gente tem alguma coisa específica na enfermagem? Temos sim. O que a gente tem na enfermagem? Resolução 544 de 2017 do COFEM, que estabelece critérios norteadores das práticas, né, de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem em meio de comunicação de massa, na mídia impressa, em peças publicitárias, de mobiliário urbano e nas mídias sociais. Se você não leu ainda, leia. Porque se você não lê, é por conta disso, né, por esse desconhecimento, que você pode acabar passando por um processo ético e depois lá na frente não adianta falar, eu não sabia, eu desconhecia a lei. Não, a gente não pode dizer que desconhece para usar isso enquanto defesa. Então, saiba, por exemplo, artigo 4º, é vedado ao profissional de enfermagem expor a figura do paciente,
Divulgação de imagens sensacionalistas que seja envolvendo profissional, paciente ou instituição. Não é só o paciente. Você não pode fazer isso com o seu colega, você não pode fazer isso com o seu paciente, você não pode fazer isso com a instituição que você trabalha. Expor a imagem de pacientes em redes sociais e grupos sociais, tais como o WhatsApp. Aí a gente criou o grupo de curativo e aí a gente divulga ali foto dos pacientes, das lesões indiscriminadamente. Já tivemos isso, por exemplo, no conselho de paciente que processou, né, levou ali uma denúncia de processo para gerar um processo ético de uma enfermeira que saiu ali divulgando a foto da lesão por pressão dele. Expor imagens de face ou do corpo. Eu já vi lá atrás que partes do corpo faz parte da minha imagem, que não se destine às finalidades acadêmicas. E ainda assim, se destinando à finalidade acadêmica, eu preciso dessa autorização. E aí vai, né? Se eu fosse ler aqui, a gente ia ficar falando disso o tempo todo, mas é uma resolução super fácil de entender e que vocês têm que ler ainda hoje. Eu não sei que dia que essa gravação vai estar passando para vocês, mas leiam hoje, se você nunca leu. Então, trata de expor imagem de pacientes vulneráveis ou do incapaz, já falamos lá atrás, que pode trazer qualquer consequência negativa, ou se está querendo promover o profissional, lembra aquilo que eu falei da intenção? Do motivo pelo qual você está postando aquilo, e aí você vai ser responsabilizado por isso, e a responsabilidade, ela pode ser administrativa, ou seja, aí no seu trabalho, ela pode ser ético-administrativa, ela pode ser civil e ela ainda pode ser penal, né? Dependendo do que foi que acabou gerando aquela exposição de imagem. Então, por exemplo, Duda, eu vou apresentar um trabalho científico. Lá a resolução está dizendo, você tem que ter a autorização expressa para aquela utilização específica e não de maneira genérica. Então, antes de publicar, considere, você tem autorização? Fere princípios éticos e legais? É constrangedor? Compromete a segurança? Afeta a honra e a dignidade? E não use isso só pensando na sua atividade profissional. Vamos extrapolar a sua atividade profissional. Leve isso para a sua vida pessoal. É extremamente importante. A gente pode, por uma atuação e por uma situação impensada, inconsiderada, acabar em uma situação extremamente difícil. Então, preste atenção, leve isso para a vida, porque é muito importante. Então, eu agradeço, né? Eu finalizo por aqui. Eu tinha aí um tempo para fazer essa gravação. Eu nem controlei o tempo, então eu espero ter ficado dentro do horário. Muito obrigado por sua atenção, por ter me ouvido até aqui, né? Foi um prazer, volto a dizer que foi um prazer fazer isso, né? E levar essa palestra, essa palavra para os profissionais do Hospital São Paulo, dizer que eu já trabalhei aí, né, por 2 anos na UTI da pneumologia, e é um local pelo qual eu tenho um extremo carinho, a diretoria de enfermagem sempre aberta, né, sempre muito solícita, e eu acho que era um convite que eu não poderia recusar de forma alguma e que eu não... nem por um momento pensei em recusar, e agradeço imensamente a oportunidade. Sinto muito por não estar presencialmente, por ter a oportunidade de responder a questionamentos, mas fica aqui os meus contatos, vocês podem me acessar pelas minhas redes, pelas minhas mídias sociais. Um ótimo mês da enfermagem para vocês. Tchau, tchau.